Fala Ninja, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre pesquisa de audiência. Como fazer uma boa pesquisa de audiência, de público-alvo e o melhor, utilizando o ChatGPT. Com isso você vai ter mais produtividade, você vai gastar menos tempo fazendo uma pesquisa e vai poder tirar dados praticamente aí 70% a 80% de precisão daquele público para escrever boas campanhas de vendas, fazer boas campanhas de marketing, uma campanha mais assertiva. Então, se você já gostou do tema, já gostou da ideia, já deixa um like aqui nesse vídeo. Se você chegou aqui e é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Silva, eu sou copywriter e estrategista de comunicação e você está no canal Copywriters Ninja, que nós falamos sobre marketing, copywriting, persuasão, neurociência, comportamento humano, tudo que envolve comunicação e marketing, nós abordamos, nós falamos aqui no canal. E nesse momento eu quero fazer um convite para você a se inscrever aqui no canal e aproveitar também para ativar o gatilho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade que vai sair aqui no canal. Beleza? Então vamos partir aqui para o tutorial. Bom, o primeiro ponto que você precisa entender é que o ChatGPT ele não é simplesmente uma ferramenta que você pode usar ali de qualquer jeito. Muita gente erra exatamente por causa disso. E aí se lasca porque acha que é simplesmente ir ali digitar qualquer coisa que a resposta precisa, assertiva, vai vir assim de uma forma mágica. E não é assim que funciona. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é que ele é um chat e ele é uma inteligência artificial. O que a inteligência artificial tem? Um banco de dados. Bilhões de dados. Ela tem muitas informações. Então, para que você consiga extrair essas informações, você tem que saber dar os comandos certos, saber fazer as perguntas certas. E o mais engraçado disso tudo, que você não percebeu. É tão óbvio que você não percebeu, que ela é um chat. Então, é uma ferramenta em que você conversa com ela. Só que já facilita a maneira como você vai fazer uma pesquisa de mercado. Facilita para você como que você vai fazer, dar os comandos para que ela te dê todos esses dados, todas essas informações que você precisa. E vamos lá então, como que você vai poder utilizar esse ChatGPT para fazer uma pesquisa de audiência, uma pesquisa de público-alvo? Primeiro você tem que entender o que você está vendendo. Você precisa saber qual é a transformação, quais são os benefícios e as vantagens, qual é a solução que o seu produto ou serviço vai oferecer para esse público que você quer atingir. Você sabendo disso, você já tem mais ou menos uma base de quem é o público. Então, nesse vídeo aqui, nesse tutorial, eu vou trabalhar com você no nicho de emagrecimento. Tudo que eu pesquisar aqui, são palavras-chave que você pode utilizar em qualquer nicho. Só que aqui que entra o detalhe. Você precisa entender quais as soluções, vantagens, benefícios para quem você vai vender. Então, por exemplo, no nicho de emagrecimento, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesse tutorial, existem pessoas que querem emagrecer por diversas formas e de diversas maneiras diferentes. Você consegue fazer isso. Então, você precisa analisar qual que é o seu subnicho. Por exemplo, eu trabalho com nicho de encapsulados. Então, esse público de encapsulados, ele tem uma dor específica, ele tem um desejo específico, ele quer resolver um problema específico. Não é necessariamente parecido ou igual a quem quer, por exemplo, fazer uma academia, que precisa correr, fazer uma atividade física, né, que quer fazer uma dieta. Não tem nada a ver. São benefícios e soluções diferentes que você oferece para um público específico. Então, você primeiro precisa entender quem é esse tipo de público específico. Sabendo quem é esse público específico, você vai e faz a pesquisa para entender quais são os problemas, quais são os mitos e mentiras que elas acreditam, quais são os sonhos, os mais profundos sonhos que esse público tem, o que tira o sono desse público, quais são os medos, o que eles enfrentam que é tão ruim para eles, que eles desejam tanto emagrecer. Você vai pesquisar quais são as objeções universais que todos os nichos têm e as objeções específicas. Nesse caso aqui nós vamos fazer
uma pesquisa de objeções específicas, né? Como nós estamos falando de um subnicho, um grupo específico, então são necessidades específicas, então objeções específicas. Então a gente precisa saber quais são essas objeções. Encontrar um inimigo em comum, né? Uma regra básica do marketing, a gente precisa de um inimigo para atacar. A gente precisa de ter um inimigo para conseguir vender. Então, o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Eu vou defender a causa deste público. Então, eu preciso encontrar qual é o inimigo em comum desse público para conseguir atingir ele de uma forma mais impactante, mais persuasiva. E por último, palavras que o público mais utiliza. Então, podemos dizer que são palavras-chave. São palavras que estão diariamente no vocabulário desse tipo de público. É aí que acontece a conexão, porque você vai estar falando a linguagem do público, né? É o que a gente chama de tom de voz. Você vai estar falando exatamente na mesma linguagem do público. Então imagina, você é um coach que oferece uma mentoria de emagrecimento. Se você se colocar no nível acima da pessoa, ela vai olhar para você e vai falar assim, eu não consigo chegar nesse nível. Mas quando você desce no nível dela e conversa no mesmo tom de voz, a linguagem que ela entende de uma forma que seja clara e simples para ela, ela acredita que consegue chegar. E aí ela dá um passo e você vai guiando ela até ela chegar no nível onde você está. É assim que funciona. Então, esses são os requisitos, né? E aí, o que você precisa saber é como perguntar para o ChatGPT para que ele te dê esses dados, essas informações que você precisa. Então, eu já separei aqui uma pesquisa que eu fiz aqui antes, fora do ar, para poder esse vídeo também não ficar muito extenso. E aí você vai ver que as perguntas, quais foram os comandos que eu fiz para que ele me passasse o maior número de dados e informações detalhadas para me escrever uma copy, me escrever uma campanha de vendas mais assertiva. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi buscar ideias de público-alvo, né, para ver se ele conseguia me passar informações mais precisas do público-alvo que eu tinha. Então eu sabia qual era a solução que eu oferecia, eu sabia quais eram as vantagens, quais eram os benefícios e qual era a transformação que eu queria entregar. Então eu já tinha mais ou menos uma base de quem era esse público. E aí eu fiz uma pesquisa e aqui está o comando. Descreva um público-alvo de pessoas que desejam emagrecer, mas não conseguem porque sofrem com ansiedade e não conseguem parar de comer doce e ainda querem comprar cápsulas. Então veja que é bem específico, são pessoas que querem emagrecer. E aí, como eu falei, era um público-alvo que eu já entendia mais ou menos quais eram os problemas. Ou seja, elas querem emagrecer, mas elas sofrem de ansiedade e têm compulsão a comer doces. E por isso elas querem comprar cápsulas, porque é um desejo delas emagrecer, mas elas têm ansiedade, têm problemas com doces. E a cápsula é um benefício meu. Eu sei que a cápsula ela consegue transmitir consegue passar essa transformação para o meu público, que é diminuir a ansiedade e quebrar um pouco dessa compulsão por doces. Isso facilita o processo de emagrecimento. Então esse foi um comando. E aí ele já me descreveu aqui praticamente o público todinho. Deu uma breve descrição, me passou aqui características demográficas, como idade, falou que são ambos os sexos, localização, nível socioeconômico é diversificado, abrange diversos níveis de renda, características psicográficas e comportamentais. Ele já destacou aqui de primeira, dificuldades com ansiedade, desejo de emagrecer, comportamento alimentar, resistir ao consumo de doces, pessoas que se sentem impotentes porque comem muito doce, busca por suplementos, é um público interessado em comprar cápsulas ou suplementos que possam auxiliar no processo de emagrecimento. O que motiva esse público-alvo? Emagrecimento saudável, controle de ansiedade e dos desejos por doces e facilidade no uso. Então, é uma motivação, um objetivo que eles têm. Quais são as suas preocupações com relação a isso?
eficácia, eles têm medo da cápsula ser muito não ser eficiente. Segurança, por causa de efeitos colaterais, pode trazer problemas, riscos à saúde. Se a pessoa, por exemplo, ela é hipertensa, ela tem esse medo de tomar um encapsulado. E o custo. O público-alvo geralmente ele tem esse problema, porque eles querem emagrecer, querem comprar o encapsulado, mas eles têm essa objeção por preço, por quanto vai lhe custar. Então é uma coisa que ele já descreveu para mim no público-alvo. Os canais de comunicação e influência que esse público está. Internet. Elas utilizam diversos canais online para poder buscar informações sobre emagrecimento, ansiedade, controle de peso, produtos relacionados. Influenciadores digitais. Então, são pessoas que estão sempre envolvidas ali com influenciadores que falam sobre esse tema de saúde, emagrecimento, bem-estar. Recomendações pessoais. Elas podem ser influenciadas pelas experiências e recomendações familiares, amigos ou colegas. Então a gente já sabe que aqui é um ponto onde a gente pode entrar nesse público com provas sociais, que pode dar certo. Mensagens e abordagens persuasivas que podem ser utilizadas. Os benefícios emocionais. Destacar que as cápsulas ou suplementos eles podem ajudar a controlar a ansiedade e reduzir os desejos por doce, que é o que a nossa cápsula tem, proporciona para o público. Resultados tangíveis. Essa cápsula, a gente já fez o teste, já teve resultados com outras pessoas e teve pessoas que com menos de 30 dias já estava perdendo ali 7, 8, 10 quilos. Então, são resultados tangíveis. Temos provas sociais para mostrar isso. Então, elas procuram resultados tangíveis. Então, já é uma base para que ela seja persuasiva, para que ela seja persuadida a comprar. E a facilidade de uso. Então, muitas pessoas que vendem encapsulados, eu já percebi que eles fazem com que a pessoa tenha que tomar 2, talvez até 3 cápsulas por dia. E a nossa cápsula ela é diferenciada. Com um único encapsulado por dia, a pessoa já consegue ter os resultados tangíveis que ela tem. Então, é uma facilidade no uso. Ela só precisa lembrar de um único horário, tomar aquele encapsulado e ela vai ter os resultados que ela precisa. Então aqui é uma definição de público-alvo, características mais íntimas. Aqui eu já dei um outro comando. Me dê mais algumas características sobre esse público, porém que sejam mais íntimos. Então aqui ele já me deu autoestima fragilizada, sentimento de culpa e frustração. Então aqui já é uma parte mais emocional da pessoa. Você já sabe onde que a sua cópia vai atacar. Buscar por conforto emocional, ciclo vicioso de ansiedade e compulsão, necessidade de apoio emocional, desejo por mudança e superação. Esse aqui é um dos pontos íntimos desse público que eles mais têm em comum, que eles desejam solucionar. Então aqui você já tem uma base assim absurda, só no público-alvo. Só na definição de público-alvo você já tem uma base absurda para escrever uma copy, uma campanha de vendas assertiva. E aí logo mais à frente eu faço a pergunta dos sonhos. Sonhos mais íntimos. Quais são os sonhos? Autoaceitação e amor próprio. Bem-estar emocional. Equilíbrio e controle. Vitalidade e energia. Realização de metas e emagrecimento. Confiança e autoestima elevadas. São sonhos íntimos desse público. E aí eu falei, cite mais alguns que está muito pouco, eu quero mais. E principalmente, eu quero que sejam comuns entre as mulheres, porque o meu público-alvo, assim, a massa que deseja buscar emagrecimento, autoestima, que sofre com ansiedade, são mulheres. Então eu afunilei mais a pesquisa. Me dê alguns sonhos íntimos, me dê mais sonhos íntimos desse público, que são as mulheres. E aí ele fala, vestir as roupas desejadas, sentir atraente e sensual, melhorar a saúde e qualidade de vida, inspirar e motivar outras mulheres, desenvolver uma relação saudável com a comida, aceitação do corpo. Tudo isso são sonhos íntimos. Depois eu vim e falei, cite mais alguns, que para mim ainda está muito pouco. Então eu sou assim, quanto mais eu puder cavar ali naquela mina,
eu vou cavar até achar todo tipo de benefício de ouro que eu conseguir achar ali nessa pesquisa. Então, se ele te entregar 3, 4, 5 tópicos, pesquise por mais. Fala mais aí que tá pouco. E ele vai te direcionar. Então eu falei, cite mais por gentileza. Ainda fui educado. E ele falou, melhorar a saúde mental, aumentar a autoconfiança, desfrutar de atividades físicas, influenciar positivamente a família e os filhos, alcançar equilíbrio e bem-estar, desenvolver amor próprio. E por aí vai. E aí agora eu pesquisei o que mais tira o sono desse público. O que faz com que as pessoas, que esse público deite a cabeça no travesseiro e não consegue ficar em paz. Agora me diga, o que mais tira o sono desse público? Quais são os maiores medos? E ele foi lá e me deu. Falta de controle sobre a alimentação, ansiedade e estresse, autocrítica e baixa autoestima, efeito sanfona, julgamento social e rejeição, falta de resultados. E aí eu falei, cita mais aí, o público, quais são os medos que o público que mais tira a paz e o sono deles? Vergonha do corpo, dificuldade em lidar com as emoções negativas, falta de apoio social e fracasso e decepção, dependência de cápsulas ou produtos milagrosos. Como eu falei, dependência de cápsulas. Eles querem as cápsulas para fazer um tratamento, mas não querem ser dependentes dele. Então isso aqui é um argumento que a gente pode não somente usar para a gente poder influenciar, mas para quebrar objeções. Então, preocupação com a saúde. Isso tudo são sonhos íntimos, profundos desse público. Depois eu passei para a parte dos problemas. Agora, quais são os maiores problemas que esse público enfrenta? Compulsão alimentar, dificuldade de lidar com ansiedade, falta de motivação e persistência, baixa autoestima e imagem corporal negativa, falta de conhecimento sobre nutrição adequada, estresse emocional. Tudo isso são problemas que esse público enfrenta. Então, você percebe que em uma única pergunta no começo, o primeiro comando que eu dei para o ChatGPT, ele já me descreveu um público assim, bem segmentado, bem assertivo. E como ele é um chat, ele já sabe daquele assunto que você está falando. Ele já sabe que o público-alvo é o encapsulado e que eles querem emagrecer, que eles têm ansiedade, que eles têm compulsão por doce. O resto que você for pesquisar ali, meu amigo, ele vai te dar uma sequência, porque ele já sabe que público que você está querendo. Então você pode ver aqui que a pergunta nem foi tão afunilada. Eu só perguntei, agora, beleza, agora quais são os maiores problemas que esse público enfrenta? Ele já sabe que o público são pessoas que querem emagrecer com encapsulados e que sofrem com ansiedade e compulsão por doces. Então veja, um único comando que eu dei no começo da pesquisa já desencadeou a pesquisa toda ao redor, ao longo do processo. Então ele foi lá e me deu os problemas aqui. E aí, como eu falei, eu vou cavando até achar. Cite pelo menos mais uns 10 problemas. Ele foi lá e citou. Aqui estão mais 10 problemas enfrentados por esse público. Falta de tempo para preparar refeições saudáveis, falta de suporte, frustração com resultados lentos, restrição alimentar extrema. Elas não querem saber de parar de comer, de ficar muito tempo sem comer. Escassez de recursos financeiros. Às vezes a pessoa está querendo fazer uma coisa, 2, 3, mas não tem o dinheiro suficiente. E o encapsulado ele pode ajudar ela nessa situação. E por aí vai. Então, você pode ver que ele vai seguindo e vai me dando mais. E aí é onde eu pesquiso agora. Quais são os mitos e as mentiras? O que esse público está acreditando sobre um encapsulado? Então, quais são os mitos e mentiras que esse público acredita sobre emagrecer? Ele vai lá. Cápsulas emagrecedoras que são solução para emagrecer. Comer menos é a chave para emagrecer. Você deve evitar comer gorduras para emagrecer. Carboidratos são ruins para a perda de peso. Você não deve comer doces para emagrecer. Exercícios cardiovasculares são a única maneira de emagrecer. E a lista é infinita. São mitos, são mentiras que as pessoas acreditam
e por isso elas tomam decisões erradas. Então é aí que entra a base da pesquisa, porque o dever de um copywriter é aumentar o nível de consciência, quebrar objeções, desmistificar o que tem na cabeça das pessoas. Podemos dizer assim que é criar um novo nível de crença na cabeça da pessoa para que ela tome a atitude de comprar. Então só aqui você já vê que o ChatGPT ele te dá uma base grandiosa de dados para agir. E aí olha só que interessante, uma coisa que eu não citei, mas eu vou falar aqui agora. Ele te dá o problema, por exemplo, aqui é um mito. Isso aqui é um mito. Só que em seguida ele explica o porquê. Então você já tem o problema, já tem o sonho, já tem o mito, já tem o que tira o sono do seu público e o melhor, você tem ele detalhado. Você tem a explicação do porquê ele deu essa opção para você. Então, como eu falei, o ChatGPT ele tem uma base de dados gigantesca. Então, ele sabe o que ele está falando. Basta você, depois de ter uma pesquisa pronta, você refinar ela. E aí já é um outro passo da pesquisa. Um outro prompt aqui, um outro comando é: quais são os inimigos em comum desse público? Como eu falei lá no começo, você vai ter que pesquisar aqueles tópicos. Então guarda aqueles tópicos lá. Se você chegou aqui, pulou o vídeo, volta lá no começo do vídeo que eu falei dos tópicos. Então vamos lá, quais são os inimigos em comum desse público? Desejo por doce, alimentação emocional. As pessoas não comem porque elas estão com fome, elas comem porque estão sentindo emoções. As emoções levam elas a comer. E isso para elas é um alívio, comer é um alívio. Estresse crônico, falta de planejamento e organização, falta de suporte social, enfim. Eu não vou mostrar para vocês aqui tudo, vou mostrar só os prompts para esse vídeo não ficar muito longo, mas dá para você entender como que o ChatGPT pode te ajudar a ser mais produtivo, né, na pesquisa de mercado. Uma outra pesquisa que eu fiz aqui, quais são as palavras que esse público mais utiliza, as palavras-chave, e ele foi falando: emagrecimento, ansiedade, doce, dieta, peso. São palavras que estão no cotidiano desse público. Então, essas palavras aqui, quando você estiver criando uma campanha de marketing, escrevendo uma copy, você precisa focar nessas palavras. Essas palavras precisam estar no meio da sua copy, porque é aqui que vai gerar a identificação, a conexão. A pessoa vai bater o olho e falar: nossa, esse cara me entende. Então é por isso que a pesquisa é muito importante. E aí eu pesquisei, cite mais, e ele foi falando: resiliência, mudança, reeducação alimentar, autoconhecimento, e por aí vai. E as objeções? Quais são as maiores objeções desse público quando se trata de comprar cápsulas para emagrecer? Aqui eu dei uma reforçada para que o ChatGPT ele não perca a linha de raciocínio da pesquisa que eu estou fazendo. Então eu quero que ele me fale quais são as objeções desse público, mas focando no nicho, no subnicho das cápsulas, que quando se trata de comprar cápsulas para emagrecer. E ele falou: eficácia duvidosa, preocupação com a segurança, falta de regulamentação, abordagem superficial, dependência de suplementos. Então, são objeções que ele vai te dar, que você vai listar, já está pronto ali, preparado para que a sua copy ela seja escrita com base em toda essa pesquisa que você está fazendo. Então, seguindo essa linha de raciocínio aqui das objeções, eu pedi depois para que ele me desse mais algumas delas, só que íntimas. É sempre importante você enfatizar o íntimos, para que ele te dê dados, para que ele te dê insights cada vez mais precisos. Coisas que... Porque a gente está falando de pessoas. Emoção, comportamento, temperamento, característica. Então você precisa descobrir a segunda camada do público. E quando você pesquisa algo que é mais íntimo, você consegue discernir melhor quais são os sentimentos que realmente causam mais efeito na vida do seu público, da sua persona. E aí, quando eu pesquisei os mais íntimos, ele veio e falou: sentimento de autossuficiência, medo de falhar novamente, necessidade de abordagem holística,
Isso aqui para mim foi um ponto fundamental, porque é o que eu falei. Algumas pessoas elas não desejam que o assunto emagrecimento fale somente do aspecto físico. Quando as pessoas buscam por soluções como emagrecer, elas também pensam na saúde, não só física, como a mental e a emocional. Algumas até na espiritual. Se você for ver, nós somos um ser trino. Então envolve tudo, corpo, alma e espírito. Elas não querem saber só do seu físico, elas querem saber da sua mente, do seu espírito, elas querem ter saúde emocional, mental, espiritual e física. Elas querem ter isso quando se trata de assuntos como emagrecimento. Valorização da jornada de autodescoberta, preocupações com efeito rebote. Então, uma objeção. Será que essa cápsula, será que esse produto, essa mentoria vai realmente me ajudar a emagrecer? Será que eu não vou voltar a ter o que eu tinha, não? Então, esses são tópicos essenciais que você precisa pesquisar para achar os melhores insights e dados precisos para que você tenha uma campanha de marketing efetiva, uma copy efetiva. E aí, em seguida, foi onde eu pedi para que ele descrevesse uma persona para que eu pudesse focar nela na hora que eu estivesse escrevendo. E aí, qual que foi o prompt, né, o comando que eu dei aqui para o chat? Descreva uma persona perfeita sobre quem deseja emagrecer. Aqui eu ainda fui abrangente, porque eu deveria ter colocado emagrecer com cápsulas. Ele foi lá e me deu uma persona. Ana Silva, 35 anos. É uma mulher ativa, profissional, bem-sucedida, trabalha com gerente de projetos de uma empresa. E aí vai, descrição. Dados demográficos, feminino, solteira, graduada, média alta, a renda, né? Características comportamentais, altamente motivada, consciente da saúde, frustrada de alternativas anteriores e por aí vai. Objetivos, perder peso de forma saudável, controlar a ansiedade. Depois vem os desafios e segue aí o fluxo. Ele deu uma persona detalhada. E aí, como eu vi que eu falhei, como eu falei, né, você tem que ser assertivo no comando. Eu fui lá e consertei. Agora descreva uma persona ideal que deseja emagrecer utilizando cápsulas, que é o meu produto. Então, ele me deu Marina Santos, 42 anos. Me deu uma breve descrição de quem é a Marina, o que ela faz, como ela se comporta, qual é o desejo. Dados demográficos, feminina, casada, pós-graduada, renda alta. Características comportamentais, comprometida com a carreira. Busca de praticidade, bateu certinho com a minha pesquisa. Porque por ela ser comprometida com a carreira, deve trabalhar muito, bastante, é muito focada. E ela não quer parar para poder fazer exercício, para fazer dietas restritivas, ela não quer isso. Ela quer algo que seja prático. Outro detalhe, desejo de resultados rápidos. O encapsulado, ele proporciona isso para esse tipo de público. Então, é uma ótima oportunidade para que eu saiba direcionar a mensagem. Necessidade de controle sobre os desejos. Então, esses são as características comportamentais dela. Os objetivos, emagrecimento rápido, supressão de apetite, controlar os seus desejos compulsivos por comida, principalmente por doce, melhorar a autoconfiança. Quais são os desafios dela? Como eu falei aqui, falta de tempo para atividades físicas regulares. Então ela quer algo que seja prático e rápido, sem que ela precise gastar o seu tempo fazendo atividades físicas, coisa que ela não consegue no momento atual dela. Manutenção de peso após interromper o uso. Então ela quer ter certeza de que depois que ela parar de tomar, ela não vai sofrer com o efeito rebote, não vai ter problemas em ganhar peso novamente. Necessidade de orientação adequada, ceticismo com relação à eficácia. Ela quer uma comprovação de que aquilo funciona. Então, como eu falei, como o meu produto ele tem prova social, eu vi com meus próprios olhos pessoas que perderam 7, 8, 10 quilos em menos de 30 dias.
Então eu tenho essas provas. Então aqui eu consigo mostrar para ela que o negócio funciona. E aí ele descreveu essa persona. Aqui eu fui pedindo para que ele me descrevesse mais algumas. Né? Você pode criar quantas personas você quiser, lógico, focada no seu público. E aí eu fiz uma outra pesquisa. Aqui já foi um ponto que partiu de mim. Por isso que eu falo, você tem que garimpar. Você tem que saber como pesquisar, quais são os comandos, o que você precisa entregar para esse público. Por exemplo, se o seu produto ele entrega um benefício A e B, você fazendo uma pesquisa como essa, você vai entender que às vezes o seu produto não é eficiente para esse público. Às vezes você não consegue vender porque você tem um produto, mas foca no público errado. Porque o benefício e a vantagem que você oferece não é o que esse público busca. Então, por isso que eu tive essa curiosidade de perguntar, de pesquisar. E aí eu fiz essa pesquisa. Quais são os maiores benefícios de emagrecer com cápsula? E aí ele falou, supressão do apetite. Exatamente o que a minha persona está desejando. Reduzir essa compulsão por doces, por comida. Aceleração no metabolismo, que é o que faz com que a queima de gorduras aconteça. Seja mais rápida, seja mais eficaz. Aumento dos níveis de energia, ela quer vitalidade para trabalhar, para poder cuidar dos filhos, para poder cuidar da casa, para ser uma mulher, mas ela precisa de energia, vitalidade para fazer as coisas funcionarem. Então é necessário, da parte dela é importante, então é um ponto que você pode focar. Melhorar o humor e o foco, resultados visíveis. Aí eu fui pedir para que ele citasse mais, eu me aprofundei ainda mais, e ele foi me dando 6, 7, 8, 9, 10 sugestões, 10 benefícios que uma cápsula pode trazer para a pessoa. Depois eu fiz qual a maior transformação que uma mulher pode ter quando emagrece. Você precisa saber, como eu falei, saber pesquisar. Então qual que é a maior transformação que uma mulher deseja quando ela quer emagrecer? Você tem que entrar na... Vou passar um negócio para vocês aqui agora que eu não aprendi quando eu comecei na minha carreira como copy. Eu sempre ouvi falando que você tem que fazer pesquisa, você tem que pesquisar a audiência, você tem que definir persona, que você tem que pesquisar o mercado, que você tem que... Isso e aquilo outro. Mas, em nenhum momento a pessoa falou para mim e falou assim, você precisa entrar na mente do cliente. Você precisa se colocar na condição do cliente. E foi isso que eu fiz. É isso o que eu faço quando eu vou pesquisar. Então eu falei, poxa, agora eu sou uma mulher, eu quero emagrecer, tenho compulsão por doces e tenho ansiedade. Beleza. O que eu gostaria demais para que... Aí começa a aparecer as perguntas. Quando você se coloca no lugar da pessoa. O copywriter... essa soft skills, né, que a gente chama, ela tem que ser primordial em um copywriter. A empatia, saber se colocar no lugar do outro, olhar a vida com o olhar do cliente, com o olhar de quem vai estar comprando o seu produto. Como eu falei, nós estamos trabalhando com pessoas. Você precisa entender o que a pessoa deseja realmente, porque você não pode simplesmente vender um produto por vender, por ansiar dinheiro. Você tem que olhar qual que é o benefício, qual que é a transformação, o que o seu cliente vai levar comprando de você. E você se colocando no lugar da pessoa, a pesquisa ela vai fluir muito melhor. Então, quando eu me coloquei no lugar da pessoa, as perguntas automaticamente você já começa a pensar, poxa, se eu fosse emagrecer, qual que seria meu principal objetivo? Qual era a transformação que eu mais desejaria ter? E aí eu fui tendo as sacadas. E aí foi onde eu fiz essa pergunta. Qual é a maior transformação que uma mulher pode ter quando quer emagrecer? Aí eu falei, cite algo íntimo e em comum entre elas. E ele foi e me deu. Amor próprio e aceitação. Quem que não está acima do peso não sofre com falta de aceitação, com amor próprio? Confiança pessoal. Cara, eu jogava muito futebol, jogava muita bola. Sempre pratiquei esporte, eu gosto muito de correr. Então imagine eu acima do peso querendo pegar um pique
correr aí 10 quilômetros, 15, eu não consigo. Então, essa confiança pessoal de ir e estar em ambientes que eu gostaria de estar, como festas, voltar a correr, ter essa vitalidade, né, podemos dizer, no meio da sociedade, ter esse momento meu no meio da sociedade, para mim é muito mais difícil quando eu estou acima do peso. Então, me colocando no lugar da pessoa, eu entendi. Liberdade e empoderamento. As mulheres querem se sentir mais livres, querem se sentir empoderadas com o seu próprio corpo, autoconfiança. Elas anseiam isso. Uma vida social e relacionamentos. Por elas estarem acima do peso, elas acreditam que os homens não querem saber mais delas, ou que os amigos acham ela diferente. Ela não consegue se socializar, se relacionar mais com pessoas por causa desse impacto negativo que ela tem receio de sofrer. Bem-estar emocional, ela quer estar melhor, né, emocionalmente. E aí ela quer experimentar melhores coisas na vida dela, no emocional, como eu falei, eliminar o estresse. Então ela quer ter uma emoção mais controlada, mais forte. Ela quer estar no domínio da situação. Então aqui é uma das transformações, das principais transformações que esse público quer. Mais abaixo, eu quis que ele me desse ideias de proposta única de valor. Então eu falei, descreva uma proposta única de valor para um produto de encapsulado focado na persona que quer comprar cápsula. Lembra da persona que eu criei focado em encapsulados? O ChatGPT vai lá, pega aquele dado, ele está querendo saber desse público, então eu vou dar para ele uma proposta única de valor que tem a ver com essa persona. Aí ele foi lá e falou, nossa linha de encapsulados oferece uma abordagem holística, ou seja, não se trata só de físico, é emocional, é espiritual, é mental, ou seja, já quebrou uma objeção e já foi direto em um dos sonhos, desejos, para o emagrecimento. Atendendo às necessidades específicas, combinamos ingredientes de alta qualidade, ciência avançada e um compromisso com a saúde e bem-estar, passando segurança, credibilidade. Nós queremos proporcionar uma experiência completa de emagrecimento, oferecendo fórmulas eficazes e personalizadas, segurança e qualidade garantidas, suporte e orientação personalizados, abordagem abrangente para o bem-estar, resultados visíveis e duradouros. Então, como eu falei, e por aqui vai. Fiz um outro comando. Veja que esse comando aqui foi mais longo, mais específico. Então, para uma mulher que deseja emagrecer, escreva uma proposta única de valor para vender um encapsulado exclusivo. Veja que uma palavra pode mudar tudo. Exclusivo. E solucione problemas físicos, emocionais, mentais e espirituais. Foi o que ele me deu aqui. Transformação física, equilíbrio emocional, orientação, clareza mental, foco, bem-estar, suporte e por aí vai. Aqui já é uma outra pesquisa que eu fui fazendo já focando na copy. Mas só essa pesquisa que a gente fez citando os tópicos, como eu falei no começo, problemas, as dores da audiência, os mitos e mentiras, os sonhos, até os mais profundos, os mais íntimos. O que tira o sono do seu público? Quais são os medos dele? As objeções, né? Os argumentos que a gente precisa quebrar. Os inimigos em comum. E quais são as palavras-chave, as palavras que esse público mais utiliza? Você já consegue ter uma base de dados, insights, assim, gigantescos que você pode utilizar na sua estratégia de marketing, na sua copy. Lembrando que essa pesquisa, você vê que ela trouxe para mim um resultado gigantesco, dados gigantescos, mas depois você precisa lapidar, você tem que confirmar esses dados. Então, veja que com 1 hora, 2 horas, eu fiz uma pesquisa, coisa que eu gastava 3, 4, 7 dias, porque eu sou muito focado na pesquisa. Eu cavo até achar o máximo possível de informações que eu puder. E o ChatGPT ele já adiantou esse processo para mim. A única coisa que eu vou precisar depois é lapidar, buscar algo que seja
cada vez mais pessoal, mais íntimo, que tenha realmente, que bate realmente com essas informações, para que eu também não crie uma copy que seja simplesmente por inteligência artificial. Porque você que é a inteligência, você que está por trás dos comandos, ela vai executar um comando seu, assim como você precisa fazer, como eu falei. Você precisa fazer as perguntas certas. Então, saber fazer as perguntas certas é o que vai definir se você vai conseguir fazer uma pesquisa boa ou não. Se você vai ter um bom resultado na sua copy ou não. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, você pode seguir com algumas outras perguntas, como eu fiz aqui, você viu. Criar uma headline, criar uma proposta única de valor. Talvez a transformação que você acredita que oferece para a pessoa está com uma promessa muito fraca. Busque conhecer mais transformações. Busque entender cada vez mais o seu público. É isso que vai fazer toda a diferença. Beleza? Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha contribuído para você, que você tenha entendido, pelo menos aí o mínimo possível, como fazer uma pesquisa de audiência, uma pesquisa de público-alvo bem assertiva, utilizando os comandos exatos do ChatGPT. É uma coisa que eu quebrei muita cabeça, fiz muitas pesquisas sozinho até conseguir identificar os prompts, e eu acabei de te dar aqui os comandos gratuitamente. Então, assista essa aula, anote cada um dos comandos, como que foi feito e adapte. Como eu falei no começo desse vídeo, você pode adaptar os comandos para qualquer nicho, desde que você comece da mesma forma que eu comecei. Como eu falei, eu já sabia mais ou menos a base, o que era o meu público. Eu já sabia que são pessoas que querem emagrecer e que querem emagrecer com cápsulas. Nicho, subnicho, emagrecer, cápsulas. Nicho, subnicho. Foque sempre no subnicho. Se você focar no subnicho, você consegue ter uma pesquisa mais assertiva de público. Se você, por exemplo, no meu caso aqui eu pesquisei sobre encapsulados. Se eu quiser vender um outro produto relacionado ao nicho de emagrecimento, eu tenho que pegar o subnicho. Então, se for, por exemplo, dietas, eu tenho que fazer pesquisas relacionadas a dietas. Pessoas que querem emagrecer, dietas, subnicho. Então, lembre-se disso. Bom, eu vou ficar por aqui. Esse vídeo aqui, essa aula, esse tutorial vai ficar aqui para você tirar todas as suas dúvidas. Se você não entendeu alguma coisa, volta lá no começo e assiste de novo. Veja os tópicos, veja cada um dos comandos. Use e abuse dessa aula aqui, porque foi feito com muito carinho para você. E a única coisa que eu te peço agora é que você deixe um like aqui nesse vídeo. Não vai custar nada para você, é gratuito. E se inscreva no canal, não fica de fora aí do nosso clube. E aqui você vai ter conteúdos toda semana que vão destravar o seu negócio, que vai destravar a sua carreira no mundo digital. Beleza? Não esquece também de ativar o gatilho das notificações para você não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no canal. E se você gostou, se você achou que esse vídeo foi relevante, tem um amigo, conhece algum profissional de marketing, um copywriter, que você deseja compartilhar esse conhecimento com ele, já compartilha com ele aqui também. Não fica guardando um conhecimento só para você, não. Uma coisa que eu aprendi é que a gente cresce quando a gente transborda, quando a gente de graça recebe, de graça também damos. Então, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que você acha que seria interessante para ele também aprender sobre pesquisas de audiência, pesquisa de público, definição de persona, utilizando o ChatGPT, para que essa pessoa também tenha mais tempo livre para poder focar em outras coisas e que ela seja mais produtiva nas suas pesquisas, beleza? Um grande abraço para você, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Check the mic and make sure it sound right, boys.